Nessa aula nós vamos criar um servidor VPN site-to-site, de ponto a ponto, utilizando o IPsec no pfSense. Protocolo de segurança IP. IPsec, no caso, é uma extensão do protocolo IP. Uma VPN IPsec fornece conexão site-to-site e normalmente requer sistemas de rede especializados, como o pfSense. Nesta aula nós vamos configurar um VPN ponto a ponto, site-to-site, utilizando o IPsec. O nosso cenário dessa aula aqui vai ser o seguinte. Eu vou ter a minha matriz e a minha filial, certo? A faixa de IP da minha matriz aqui, no caso, é 192.168.1.0/24. Da minha filial vai ser 192.168.10.0/24. E as duas, filial e matriz, elas vão se conectar utilizando a internet, utilizando a interface WAN delas, certo? E para isso a gente vai utilizar uma VPN IPsec e o IP do túnel dessa VPN vai ser 10.0.10.0/31. Vamos vir aqui, o meu servidor pfSense aqui da filial, ele vai ter a placa de rede na interface WAN, que vai pegar um IP da minha rede aqui, e a interface o adaptador 2 dele de rede vai conectar na rede LAN 2, certo? Aqui no meu computador Windows eu estou utilizando tanto a rede LAN quanto a rede LAN 2 para poder acessar os dois pfSense pela interface LAN deles. Esse pfSense aqui, eu fiz uma cópia do meu pfSense original, certo? A gente clica com o botão direito aqui, clonar ele, bota para alterar o endereço MAC. Deixa eu ligar ele aqui. Enquanto ele está ligando aqui, eu vou vir aqui acessar a configuração do meu pfSense da matriz. Aqui no pfSense da matriz, nós vamos acessar VPN, IPsec. Vamos selecionar aqui para ADDP1. Certo. Aqui nós vamos deixar as configurações padrão mesmo. Tá. Aqui o protocolo internet eu vou utilizar IPv4 mesmo. A interface vai ser a nossa interface WAN do pfSense. E aqui no Remote Gateway, eu vou verificar qual IP que o meu pfSense filial pegou. 192.168.0.249. Vamos colocar aqui 192.168.0.249. Essa configuração eu estou fazendo no meu servidor da matriz, certo? E o IP que eu coloco aqui é o IP da interface WAN do meu pfSense da filial. Se o meu IP não for um IP fixo, no caso em produção, né, eu vou colocar o meu DNS aqui, certo? Se for um IP físico, eu vou colocar o meu IP público fixo aqui. Aqui na descrição eu vou colocar VPN IPsec. Aqui eu vou deixar uma configuração padrão mesmo, e aqui eu tenho que informar uma chave pré-compartilhada, certo? Vocês podem criar uma chave aleatória aí de preferência com vários caracteres. Como é uma aula laboratório, eu vou colocar apenas professor Proclo, nossa chave compartilhada. Certo, aqui eu vou deixar padrão mesmo. Aqui no nosso algoritmo eu vou mudar para SH256, certo? O grupo aqui eu vou deixar o padrão mesmo, e aqui no lifetime eu vou deixar o padrão mesmo, isso aqui é em segundos. Aqui no caso é o tempo para uma verificação de conexão. Aqui nós também vamos deixar as configurações avançadas como padrão. Vamos salvar. Vou aplicar aqui. Tá, nós já configuramos a primeira fase do nosso IPsec. Agora nós vamos ter que configurar a segunda fase dele. Vamos clicar aqui e vamos ADD o P2. Certo. Aqui no
no modo aqui nós vamos deixar o túnel IPv4 mesmo. O local network vai ser a nossa LAN subnet. Tá, e aqui no remote network nós vamos informar network. E eu vou colocar a faixa de IP da minha interface LAN do meu servidor da filial, certo? Que a gente pode ver aqui, ó, é 192.68.10.0/24. 192.10.10.0/24. Aqui na descrição eu vou colocar a rede filial. Aqui no protocolo eu vou deixar ESP mesmo. Aqui nos algoritmos de criptografação nós vamos marcar essa opção aqui. E aqui eu vou deixar marcado o SH256. Aqui no grupo eu vou informar o grupo 2, que é de 1024 bits. Certo, vamos salvar aqui nossa configuração de fase 2 e aplicar. A nossa configuração já está feita aqui na matriz. Agora eu vou acessar o servidor da nossa filial aqui, que é 192.168.10.1. Tá, lembrando que para isso aqui, nesse computador, eu estou utilizando duas interfaces de rede. Essa primeira está conectada no meu PFSense da matriz e a segunda no PFSense da filial, apenas para a gente poder fazer a configuração. Eu poderia também liberar o acesso através da interface WAN desses dois PFSense, criando uma regra aqui em Firewall Rules, na interface WAN, liberando o acesso aqui de IPv4, do protocolo TCP, de qualquer origem, para o destino WAN address, que é o IP da interface WAN do meu PFSense, na porta 80, que é a porta que eu estou utilizando no PFSense. Com esta regra aqui, eu poderia vir, no caso do meu navegador externo aqui, né, que ele está simulando a internet, está na mesma rede que no meu PFSense, onde eu consigo fazer o acesso nele, utilizando o IP da interface WAN dele. Vocês podem ver. No caso aqui eu consigo acessar os meus dois PFSense, utilizando a interface WAN deles. Vamos voltar aqui. Lembrando que no laboratório aqui, para mim acessar a minha interface WAN, no PFSense, no caso, utilizando a interface WAN, eu tenho que, na interface WAN, eu tenho que deixar desabilitado estas duas regras aqui. Que estas duas regras fazem um bloqueio das redes privadas. Certo? Vamos vir aqui em VPN, IPsec. Deixa eu excluir aqui. Tá, aqui na minha filial, eu vou fazer a mesma configuração que eu fiz na minha matriz, certo? Vamos adicionar aqui a primeira fase. Tá, vamos deixar aqui como padrão. O nosso internet protocolo vai ser IPv4. A interface vai ser a interface WAN, certo? Aqui no Remote Gateway eu vou colocar o IP do meu PFSense matriz. O meu PFSense matriz ele está com IP 192.168.0.250. A descrição vai ser VPN, IPsec, filial. Tá, aqui eu vou deixar como padrão mesmo, e aqui eu tenho que formar minha chave pré-compartilhada. Essa chave ela tem que ser a mesma nos dois PFSense, certo? Certo. Aqui no nosso PFSense da matriz, eu coloquei aqui o SHA256, certo? Então tem que ser a configuração idêntica. E aqui nas opções avançadas a gente deixou como padrão mesmo. Vamos salvar e aplicar. Certo, agora nós vamos configurar a nossa fase 2 do IPsec. Tá. O modo vai ser um túnel IPv4.
Local Network vai ser a nossa subnet. Aqui no Remote Network, eu vou colocar a faixa de IP do meu pfSense na matriz, porque eu estou fazendo a configuração na filial, certo? E a faixa de IP do nosso pfSense na matriz é 192.168.0/24. .1.0/24. Tá. Aqui na descrição posso colocar rede matriz, por exemplo. Certo. Aqui no protocolo, vamos deixar ESP mesmo. Vamos marcar essa opção aqui. Vou desmarcar aqui o SH1, vou marcar o SHA256. Aqui no grupo eu vou colocar o grupo 2, que é de 1024 bits, e vou salvar e aplicar. Certo. O IPsec, diferentemente do nosso OpenVPN, a gente não precisa criar uma regra para liberar ele aqui na interface WAN. Certo? Por quê? Porque ele já vem criado pois ele vai criar automaticamente uma regra aqui em NAT Outbound. Vou mostrar para vocês aqui. Ele utiliza a porta 500 e ele já está liberado. Nós podemos visualizar a conexão do nosso IPsec aqui na dashboard também. Vamos habilitar aqui e vou habilitar no pfSense da matriz também. Como vocês podem ver aqui, o nosso IPsec está inativo. A gente pode vir aqui em status, IPsec, e clicar aqui para fazer a conexão. Já está conectado. Se a gente vir aqui novamente, está aparecendo conectado. Aqui vai aparecer a nossa rede da filial. Esse pfSense que eu estou aqui é o pfSense da matriz. Ele vai aparecer aqui a rede da filial e o IP da interface WAN da minha filial, certo? E aqui na filial vai aparecer a rede da minha matriz e o IP da interface WAN da minha matriz. Certo, com os nossos túneis conectados aqui, utilizando o IPsec, eu vou fazer uma demonstração para vocês da seguinte maneira. Como vocês podem ver aqui, eu estou utilizando duas interfaces de rede, no meu computador aqui, o Windows. Ele está dentro do VirtualBox. Uma está conectada no pfSense 1 e outra no pfSense da filial, matriz e filial, certo? Eu estou conseguindo acessar esse pfSense aqui, que é o da filial, e o pfSense da matriz. Os dois estão conectados via IPsec no todo. Se eu vier aqui e desabilitar minha interface de rede da filial, como vocês podem ver aqui, está com o cabo desconectado. Não está conectado. E aqui na minha matriz, ele está conectado apenas no pfSense 1, pfSense da matriz, certo? Na faixa 192.168.1.0/24. Beleza? Porém, se eu abrir o CMD aqui, dar um ping na interface LAN do meu pfSense na filial, ele vai pingar. Certo? Se eu tentar acessar aqui o meu pfSense da filial, ele vai acessar normalmente, porque essa comunicação está sendo feita na VPN, através da VPN, certo? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.